Absolva a palavra, o crer vem pelo ouvir. E acredite nele. Acreditar em Deus é acreditar no que ele disse a seu respeito. Ele, o Senhor Jesus, está acima de todo o principado, de todos os nomes que se nomeia, neste século, neste mundo e no século vindouro. Isto, na prática, significa todas as coisas que lhe faz o mal, seja uma enfermidade, seja uma opressão, seja uma escassez generalizada ou qualquer outra coisa, se ela exerce ou exercer autoridade sobre você, em você a vontade de Deus não está cumprido na sua plenitude. Porque o Senhor Jesus, ele só veio para nos transformar em reis e sacerdotes. O Espírito de Deus, que é o maior poder, está acima de todo o principado, de todos os nomes que se nomeia. Não é para que você possa olhar e dizer, olha como Deus é grande, olha como Deus é poderoso. Também isto. Mas é para você acreditar nele e aceitar aquilo que ele fez por você e se posicionar. Porque fé é esta confiança em Deus. Fé não é um sentimento. Fé é uma confiança. Confiança em quê? Quem que eu sou? Aquilo que ele disse que eu sou. E o que é que ele disse que eu sou? Leia lá na primeira carta de João, capítulo 4, 17, parte B. Como ele é lá, nós seremos aqui neste mundo. Quem é que ele disse que eu sou? Leia lá nas cartas aos Hebreus, capítulo 2, verso 11. Quem santificou, que no caso foi Jesus, e quem foi santificado, estão no mesmo nível. Isso parece estranho para você, e parece estranho para a maioria das pessoas, mesmo aquelas que estão na igreja. Então, o Senhor Jesus não quer que ninguém morra, não quer que ninguém pereça. Por isso Deus enviou seu Filho. Mas a maioria das pessoas não se posiciona, não acreditam, não entende. E não exerce essa autoridade. E cada pessoa que é fracassado, que morre, que agoniza, é sinônimo que a palavra de Deus daquela pessoa não é verdadeira. Ou seja, é desonra para Deus. Ou crê ou não crê. Ou é ou não é. Ou tem fé ou não tem fé. Agora preste atenção no que eu vou dizer para você. Quem sabe dentre vocês tem tantas pessoas com os corpos cheios de enfermidades, com a mente cheia de medo, com o espírito cheio de traumas, inseguranças. Pense comigo, vamos ser razoável. Olha a palavra de Deus dizendo, eis aí eu vos dei poder. Para quê? Para pisar serpente, escorpião, cobra venenosa e toda a força do mal, e nada absolutamente fará dano algum. Deu poder para quem? Para você. Para você fazer o quê? Exercer essa autoridade. Então, se isso é verdade, se você se posiciona, você vai fazer igual eu faço. Pastor, bispo, como é que o senhor faz? Quando uma enfermidade bate no meu corpo, eu digo, o corpo é meu e eu tenho a autoridade de Deus, eu vou mandar você sair. Por quê? Porque a palavra de Deus assegura que como ele é, eu serei também neste mundo. E ele, quando ele esteve neste mundo, ele exerceu autoridade sobre toda a força do mal. Se eu acredito em Deus, eu tenho que acreditar a partir daquilo que está escrito. E aquilo que está escrito é que ele, Jesus, me deu todo o poder. As obras que eu faço, vocês poderão fazer também. É assim que se serve a Deus. Não se serve a Deus dos movimentos apenas. É claro que quando uma pessoa está cheia do poder de Deus, da presença de Deus, entendendo a alegria de Deus, não tem como ele ficar quieto e não tem nada errado. Você pode até fazer cambalhota, mas servir a Deus não se restringe apenas essas coisas. A autoridade não tem nada a ver com gritar. Agora é claro que eu duvido se alguém está cheio de autoridade, se ele vai ser mansinho. Por exemplo, você vai se dirigir a um cachorro grande. Você vai dizer, cachorro, sai daí, cachorro, sim ou não? Você vai falar sério com uma pessoa que está desacatando, você vai falar, ei, pode sair daí, viu? Pode ir embora, viu? Ninguém fala assim. É claro que a autoridade ela é proporcional, mas apenas zoada, grito não é sinônimo de autoridade. A autoridade é acreditar em Deus.
É dizer mal em nome do Senhor Jesus. Na ausência dele eu governo, na ausência dele eu respondo. Ainda mais do que se respeita à minha vida, ainda mais do que se respeita ao meu corpo. Porque o Evangelho, ele é o poder de Deus. Está na Bíblia aqui em Coríntios. Paulo, ele chega a dizer assim, ó: eu dou graça a Deus a respeito de vocês. Eu quero ver isso. Porque em tudo foste enriquecido nele, em toda palavra, em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo se confirmou em vós, de maneira que não vos falte habilidade ou dom algum, aguardando a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também nos confirmará até o fim. Ou seja, Deus já nos enriqueceu em Cristo com toda habilidade, com toda capacidade. Isso aqui é para nós acreditarmos, é para nós exercermos. Presta atenção aqui. Em Marcos capítulo 11, verso 22, onde o Senhor Jesus expulsou demônio. Expulsar demônio é expulsar opressão, expulsar demônio é expulsar câncer, expulsar demônio é expulsar tudo aquilo que vem contrariando a vontade dele. Qual é a vontade dele? Que eu tenha vida. O Senhor Jesus, quando ele expulsou demônio, que disseram: esse homem que está aí expulsa o demônio porque ele próprio é o próprio demônio, o chefe do demônio. Sabe o que Jesus disse? Disse assim: olha, se eu expulso o demônio com o dedo de Deus, isso significa que chegou até vós o reino de Deus. Eu vou explicar por que Jesus disse expulsar demônio com o dedo de Deus. Porque quando Deus abriu o mar através de Moisés, está escrito que Deus abriu o mar com o seu dedo. Por isso que Jesus usou agora, presta atenção o que isso significa. Jesus estava dizendo assim: se o mal que era maior, que dominava, aí chegou alguém superior, então isso significa dizer que o reino de Deus chegou até vós. Na praticidade é, quando você entende, inclusive aqui em Marcos capítulo 22, onde eu citei, está escrito: se o valente guardar armado a casa, em segurança está todos no interior da casa. Se eu creio no Espírito, se eu creio em Deus, se eu coloco Deus no meu coração, eu que sou casa e morada do Espírito Santo, sabe o que é que acontece na prática, meus amados irmãos? Se você acredita em Deus, deixa eu olhar bem aqui nos teus olhos, para você colocar em prática. Se é Deus de fato que está no teu coração, e o teu entendimento reconhece, você assume e aceita. Na prática significa, se o maior está dentro de você, quando a enfermidade for desenvolvendo dentro de você, você manda, e por você está por cima, por você está na posição que Deus te deu. E qual é a posição que Deus te deu? Porque está escrito: ele está acima de todo o principado, de todos os nomes que se nomeiam aqui nesse século, século futuro, porque não há ninguém maior do que ele. E você na prática exerce, sabe o que vai acontecer? Todo mal tem que sair do teu corpo. Então aí você está no lugar certo, você está na posição de rei. Experimente isto. Aí você vai entender o que significa servir a Deus. É exercer a autoridade. É colocar em prática o que ele disse. Você não sabia, mas como rei, o exercício de um rei é exatamente mandar, ordenar. Não está relacionado a pessoas, mas toda a força do mal é sujeita àqueles que crerem. Amém. Eu entendi com clareza o que significa, onde a Bíblia diz que Deus nos chamou para sermos reis e sacerdotes. Como rei, em nome do Senhor Jesus, você pode mandar o mal, tem que obedecer. E como sacerdote, você pode abençoar a tua terra, que ela estéril, a tua terra passará a ser uma terra fértil. Mas sabe o que acontece, francamente? A maioria das pessoas não conhece a Deus, estão todo dia na igreja, porque Deus é o seu Espírito, é a sua palavra. Amém? Então aqui, na palavra de Deus, que o teu Espírito receba, já iremos orar. Paulo, que escreveu aos Coríntios, disse assim, a partir do verso 18: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, os que somos salvos, é o poder de Deus. Amém. Você sabe o que é o Evangelho? O poder de Deus. Eu te pergunto, será que Deus pode eliminar um câncer? Eu te pergunto, será que Deus pode eliminar a AIDS? Eu te pergunto, será que Deus é maior? Então, você dá glória a Deus quando o poder de Deus, você permite que se manifeste em você, exercendo a autoridade que Ele é digna. Pô, Ele está por cima e não por baixo. Ele é grande. Ele não é pequeno. Ele não exige de você uma santidade
ou produzida pela sua própria religiosidade, é pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, e fé é acreditar no que está escrito. Se o evangelho é o poder de Deus, então com o poder de Deus, Deus criou todas as coisas. Todos os meus pecados foram encerrados em Cristo, então o diabo não tem direitos legais sobre mim e sobre aqueles que crerem. Olha o que Jesus falou a respeito do poder de Deus. Mateus capítulo 22 e o verso 29. Olha o que Jesus disse: errais em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Preste atenção uma coisa, amados irmãos. Você quer vencer na vida? Preste atenção uma coisa. Quem é você? Até que ponto é a tua força? É o poder que há em ti. Você é a soma exata daquilo que você tem no teu interior. Preste atenção a isso. O Senhor Jesus disse assim: é necessário que coma a carne do Filho do Homem e beba o sangue do Filho do Homem para que possa pertencer a Ele. Preste atenção, isso aqui tem essa revelação. Nós sabemos que quando uma pessoa não se alimenta, ela torna-se fraca. Biologicamente ela torna fraca. Uma doença que naturalmente não vencia ela, passará a vencer. Então, assim sendo, eu usei esse tempo para você entender como é que se come o poder de Deus, como é que se come o próprio original de Deus, já que Deus não é carne, biologicamente falando, e nem água. Quando você olha para a palavra, acredita na palavra, e a palavra passa a fazer parte da tua personalidade. Você comeu o próprio poder de Deus. Você comeu a vida de Deus. A tua mente é renovada e você entende e assume. Você assume quem Jesus é, tu é. Isso não é brincadeira. Então agora sendo, você vai entender: o meu corpo foi comprado por sangue e eu pertenço a Deus. Eu sou casa e morada do Espírito Santo. Eu não sou para carregar a enfermidade no meu corpo. Você vai mandar e o mal vai ter que obedecer. Não é que ele quer, não. Ele simplesmente tem que obedecer. Antes de eu vir para cá, esse jovem rapaz bonito igual o pai que está aqui, o qual eu ensino, ele chegou para mim e disse: papai, olha o tamanho dessa verruga aqui na minha perna. E eu aproveitei, esperei a noite, não para me exaltar, mas para ensinar que esse é o meu papel. E eu mostrei para toda a igreja: olha aqui, vocês estão vendo essa verruga? O meu filho me mostrou os dedinhos e me pediu para que eu orasse. E eu não orei, porque em tudo eu aproveito para ensinar e mostrar como é maravilhoso exercer autoridade sobre o mal. Mas eu estou mostrando para vocês. E eu não vou orar, ele vai orar. E eu disse para ele: meu filho, você vai abrir a boca, como a palavra de Deus diz, com o coração se crê e com a boca se confessa. Então o corpo é seu, diga exatamente isso: olha mal, olha a verruga. Primeiramente o Senhor Jesus diz que está acima de todo o principado, de todos os dons que se nomeia, e está incluindo você com certeza, dona verruga. E me escute, o corpo é meu e você não pediu permissão para entrar, e eu ordeno que você saia da minha perna. Isso é mostrando para a igreja. Isso tem uns 2 meses. Em seguida ensinei a ele e digo: filho, a partir de agora vem a segunda parte do treinamento. Independente de sair na hora, que eu já orei muitas vezes e o milagre acontece na hora, mas nem todas as vezes assim. Mas olha, um segredo: a partir do momento que você determinou, ainda que teus olhos olhem e fiquem lá, permaneça firme, confessando, confirmando, firmado naquela palavra, porque a palavra de Deus diz que ela não volta vazia, de jeito nenhum. A palavra de Deus, ela tem a honra de Deus, o poder de Deus, ela não volta vazia. Fique firme, filho. Amém. Passou o quê? Uma semana, até ter esquecido. Ele chegou: papai, está aqui. O que, meu filho? O lugar que outrora foi a verruga. Ainda tem como mostrar, tem como ver ainda, tem filho? Dá só uma olhada aí, só dá uma olhada aí. Isso porque durante a vida dele já viu tantos milagres. E eu sei que a partir do momento que ele usa a fé dele
para expulsar uma verruga que está fora, que os olhos dele veem. No dia que ele for atacado por uma enfermidade, ele vai ter uma base de fé para partir para o mal. E aí, a partir daí, ele vai ter confiança. Confiança é fé. Sem essa fé é impossível nós agradar a Deus, meus amados irmãos. Amém? Eu cheguei na casa de uma senhora, não recordo se algum desses companheiros esteve comigo naquele dia. Após terminar o culto, olha a importância de você fazer parte de uma igreja que exerce autoridade. Jesus não tem placa de igreja, não quero saber de placa de igreja. Mas se uma igreja aceita o mal chega, faz ciranda, os que crescem ali crescerão sem fé, e não saberá que não será salvo também, porque sem fé não tem como nós entrar na eternidade. Me escute, meus amados irmãos. Cheguei na casa daquela senhora. Estava uma senhora recém-chegada de Belém, despachada dos médicos, pálida em cima de uma cama que pouco podia falar, após ter ido para Belém com câncer e voltado para morrer em casa. Mas a irmã dela, que nos seguia, já tinha visto vários milagres e nos convidou. Honestamente, quando eu cheguei que vi aquela senhora ali em cima de uma cama, as minhas pernas tremeu, mas como eu sempre digo para meus companheiros, a minha fé não é minhas pernas não respondem por mim. Não, a minha fé está no meu espírito. Jesus, me acorde, Jesus, como é que eu faço, como é que eu digo? Eu olhei para ela e disse: senhora, a senhora pode falar comigo? Ela se moveu para o meu lado e disse: posso sim. Aí me veio no coração, a palavra de Deus é a verdade. Aí eu lembrei, primeiramente a pessoa tem que crer. Com o coração se crê e com a boca se confessa, para ser salvo para todas as coisas. A senhora acredita em Deus? Não acredita, senhora? Caso contrário, a senhora não poderia ter mandado me chamar. Acredito sim. Então veja só, se a senhora acredita em Deus, é a partir do que está escrito, né? Eu abri Marcos capítulo 16 e o verso 18, o que está escrito? Lá está escrito: desses sem crentes que creem, meu nome expulsaram demônio, falaram nova língua, mas a parte que me interessava é: colocar as mãos em enfermos verão curado. Eu disse: senhora, dá para a senhora ler? Ela disse: dá. Trouxe bem pertinho. Dá para a senhora o som da sua boca sair? E ela disse: sim. Eu digo: pô, repita por favor. Aí ela disse: se colocar as mãos nos enfermos verão curado. Aí eu aproveitei e citei outra parte do versículo que diz: quando dois de vós concordarem acerca de qualquer coisa será feito. Senhora, pois aí eu digo também: eu também concordo, senhora. Eu digo: senhora, o que é isso aqui? Ela disse: a mamão. Senhora, a senhora acredita em Deus? Ela disse: sim. O que foi que Deus disse? Se colocar as mãos nos enfermos verão curado. O que é isso aqui, senhora? É uma mão. Senhora, a senhora acredita em Deus? Acredito. O que é que Deus disse? Se colocar as mãos nos enfermos verão curado. Senhora, ela pegou a minha mão, colocou sobre ela e eu só confirmei: Senhor, pois está consumado a cura, o milagre. E disse para ela: senhora, a senhora é a maior autoridade sobre a sua vida, sobre o inferno. A partir de agora, a senhora e eu que oro para você. Agora eu não vou ser bobo de anular. Senhora, eu vou pedir 5 dias para que a senhora, aconteça o que acontecer. Não retire o poder de Deus que está trabalhando a partir de agora. Nunca diga que não foi curada. Sempre que alguém chegar e dizer: eu estou curada segundo a palavra de Deus. Irmãos, eu pedi 5 dias. Com 3 dias aquela senhora estava na igreja contando testemunho e hoje está vivendo acima. Por quê? Porque ela creu no evangelho. É simples assim. Em qualquer lugar que alguém acreditar no evangelho, o evangelho sempre será e sempre foi o poder de Deus. O evangelho é o poder de Deus, irmão. Aleluia, glória a Deus. É simples assim. É só crer. É só acreditar. Acreditar no que eu quero, acreditar não no que a palavra diz. Mas a palavra só tem autoridade se estiver revelada ao meu coração, entende? É por isso que na qualidade de pastor a gente ajuda as pessoas. Eu poderia passar a noite inteira contando milagre aqui, entende? Poderia. Foi a senhora que veio aqui recentemente. Quando a senhora chegou aqui, a senhora não podia levantar os braços. Eu pedi para a senhora levantar os braços, a senhora não levantou os braços. Quando você pediu, eu não consegui, depois eu consegui. Pedi para a senhora baixar, a senhora não conseguiu baixar. Após a oração, o poder de Deus que nós pregamos, que está na Bíblia, é real. E não ficou apenas na Bíblia, não ficou apenas no céu, entrou na senhora.
E como é que nós sabemos disso? Que depois a senhora levantou os braços, que não podia antes, e se baixou. Isso já tem quantos dias? Uns 8 dias. Pois é, eu estou falando de 8 dias. E até agora eu não sei. A senhora pode levantar o braço agora? Os 2 braços. Tá. A senhora é uma serva de Deus e a senhora tem certeza que a senhora não podia fazer isso? Não podia. Não podia. À noite doeu muito, aí depois passou, não doeu mais não, meu braço. Não doeu mais. Tava inchado, desinchou. Estava inchado e desinchou. A senhora tinha algum diagnóstico médico? Não. Não, né? Amém. Senhora, quando Deus faz um milagre na pessoa, o milagre não se acaba por ali, viu? O milagre não se acaba por ali. E eu, em nome do Senhor Jesus, profetizo sobre a sua vida que esse poder irá agir na sua vida, na sua família, e todos os males que pretendia afrontar o nome poderoso de Jesus, porque nós mesmos, o nosso próprio nome, Senhora, não temos poder nenhum, mas aquele que nós servimos é poderoso. E pense como ele é ciumento de nós. Que a partir de agora esse poder manifeste a sua vida e tire da sua frente tudo aquilo que era ruim, e que a sua vida seja mudada a partir de agora, em nome do Senhor Jesus. Amém? Tome posse, minha senhora. Que Deus seja louvado através da vida da senhora. Tem mais alguma pessoa aqui? De repente tem uma pessoa, pastor, era hoje, agora, estava, saiu, conte o testemunho. O pastor ainda está aqui. Traga, gente, traga. O que Deus faz na nossa vida, né, fica dentro de nós como testemunho para nós contarmos para as pessoas. E eu senti de Deus, desde a hora em que o bispo estava pregando, que eu senti de Deus de contar esse testemunho. Quando eu tive meu filho, eu tive uma depressão profunda, né? Até então eu não sabia o que é isso, comecei a sentir alguns pensamentos negativos. Aí a minha irmã falou, tu tá com depressão, e eu sem saber o que era, né? Aí a minha irmã pagou umas palestras para mim no psicólogo, porém eu não vi resultados, né? Aí quando foi um certo dia, meu esposo saiu para o trabalho, que ele saía às 5h30 da manhã. Aí eu peguei meu filho tinha poucos meses, não tinha nem ano ainda. Aí eu peguei meu filho, dei banho nele, arrumei ele, tomei banho, me arrumei e peguei o primeiro, isso no Itinga, Maranhão, peguei o primeiro coletivo que passou para o Dom Eliseu. Nessa época o bispo morava lá. Aí eu peguei o primeiro coletivo, fui batendo no Dom Eliseu, né? Falei pro meu esposo, não falei para ninguém. Aí cheguei na casa do bispo, bem cedinho, bati no portão. Se não me falha, acho que foi a bispa que abriu o portão e eu entrei. Aí quando eu cheguei lá, eu contei a minha história, né? Porque eu só encontrava paz perto deles, né? O bispo já tinha pregado para mim várias vezes. Era como se eu estivesse numa escuridão e perto deles eu achava a luz que eu estava precisando. Aí o bispo orou por mim e a partir daquele dia eu já não sentia mais como eu estava sentindo. Aí meu marido, minha mãe, tudo atrás de mim. Aí o meu marido, ela deve estar no Dom Eliseu, na casa do pastor Charles. Na época o bispo não era bispo ainda, era pastor. Aí ele foi na casa do bispo, chegou lá, não tinha ninguém. Nós tínhamos ido para a igreja. Aí eu falei, não vou embora hoje, só vou embora amanhã. Aí meu marido foi bater na igreja, chegou lá, não sei se o culto já tinha terminado. Esperamos terminar. Eles terminaram o culto, esperaram o culto terminar. Aí nós estávamos atrás de você, aí eu falei, aí contei a situação, né? Eu sei que a partir desse dia, graças a Deus, eu não sei mais o que é isso na minha vida. Eu creio em nome de Jesus que nunca mais eu irei sentir. Né? Eu estava comentando com a pastora Girlene hoje à tarde que o bispo mais a bispo são bênçãos de Deus na minha vida, porque muitas coisas eu venci porque eles me ajudaram. Né? Então eu acredito que Deus não colocou eles em nossas vidas por acaso. Né? E se eu for contar as bênçãos, eles me ajudaram no meu casamento, que eu passei por várias tribulações no meu casamento. Na cura do meu filho também, eles me ajudaram. Então, hoje eu sou serva de Deus e eu tenho certeza
que muito mais o Senhor tem para fazer em nossas vidas. E você que tem um alvo na sua vida, não desista. Continue perseverando, continue orando. Você às vezes ora e acha, Deus não está nem aí para mim. Deus está sim, porque tudo é no tempo determinado pelo Senhor. Amém? Então continue, persista, acredite, confie. Continue acreditando em Deus, continue confiando em Deus, porque só Ele tem o melhor para a vida de cada um de nós. Amém? Aplauda ao Senhor Jesus. Glória a Deus.